Quem eram os Nefilins? A resposta da Bíblia. Os Nefilins eram gigantes violentos que nasceram da união de anjos maus com mulheres, nos dias de Noé. A nota diz: Nefilim vem de uma palavra hebraica que possivelmente significa derrubadores. A obra Estudos de Palavras do Velho Testamento, em inglês, de William Wilson, diz que essa palavra se refere àqueles que caíam sobre os homens com violência para roubar e os derrubavam. Fim da nota. A Bíblia diz que os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Gênesis 6:2. Esses filhos de Deus eram na verdade anjos que se voltaram contra Deus. Eles abandonaram sua própria morada correta no céu, se materializaram em corpos humanos e tomaram como esposas todas as que escolheram. Judas 6 e Gênesis 6:2. Os filhos que nasceram dessa união desnatural não eram pessoas normais. Os Nefilins eram valentões gigantes, tiranos que encheram a terra com violência. A Bíblia fala deles como os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Gênesis 6:4. Eles deixaram uma herança de violência e medo. A nota diz: os espiões israelitas citados em Números 13:33 aparentemente viram pessoas que tinham um tamanho que os fez lembrar do relato dos Nefilins. Os Nefilins já tinham morrido há centenas de anos. Fim da nota. Mitos sobre os Nefilins. Mito: ainda existem Nefilins na Terra hoje. Fato: Jeová Deus trouxe um dilúvio global para destruir aquele mundo violento. Os Nefilins foram exterminados junto com todas as pessoas más. Por outro lado, Noé e sua família agradaram a Jeová e foram os únicos que continuaram vivos naquela época. Mito: os Nefilins tinham pais humanos. Fato: os pais dos Nefilins são identificados como filhos do verdadeiro Deus. Gênesis 6:2. A Bíblia usa essa mesma expressão para falar dos anjos. Os anjos tinham o poder de se materializar em corpos humanos. O apóstolo Pedro falou dos espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. 1 Pedro 3:19 e 20. Falando sobre o mesmo assunto, o escritor da Bíblia, Judas, explica que alguns anjos não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta. Judas 6. Mito: os Nefilins são anjos decaídos. Fato: o contexto de Gênesis 6:4 indica que os Nefilins não eram anjos, mas sim filhos que nasceram de relações sexuais entre anjos materializados e mulheres. Depois que os anjos tomaram como esposas todas as que escolheram, Jeová disse que em 120 anos ele iria agir contra aquele mundo mau. Gênesis 6, 1-3. O relato conta que naqueles dias, os anjos materializados continuaram a ter relações com as filhas dos homens e deram origem aos valentes dos tempos antigos, os Nefilins. Gênesis 6:4.